E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo vamos fazer uma análise a respeito do quarto episódio da primeira temporada de Star Trek Discovery, levando em consideração, como sempre, as cenas mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então galera, levando em consideração os últimos acontecimentos que ocorreram nos últimos episódios, nós finalmente tivemos a introdução da nave Discovery e o processo de adaptação da personagem Michael na própria nave. E esse episódio 4 iniciou novamente com um adiantamento desse mesmo processo. Ela já aparecia já com o novo uniforme, já aparecia totalmente ligada a vários personagens, então toda aquela problemática que ela tinha no último episódio desapareceu por completo, claro, mantendo um pouco de rivalidade ou incômodo diante de certos personagens, mas a questão de estadia, de posicionamento já deixou para trás, sacou? Não tem realmente mais nenhum obstáculo em relação a isso. Agora, sobre os pontos importantes encontrados no início do episódio, né, vamos novamente dividir de início, metade e fim, eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco surpreso com, no caso, um presente, né, que a protagonista recebeu a respeito da falecida capitã, né? Alguém tinha enviado para ela, que não foi identificado quem enviou, mas pelo que parece fazia parte da como se tivesse sido um presente da antiga capitã, né, da antiga nave que ela acabou morrendo no episódio 2. E é um tanto curioso isso, porque era um presente, a protagonista recebeu, beleza, mas a personagem ela já não podia receber aquilo antes, né? Eu sei que ela estava presa, mas o que ela recebeu não era uma arma, o que ela recebeu não era algo que ela realmente poderia usar numa prisão, mas ela poderia ter sido informada que ela recebeu aquele presente. E mesmo que, não sei, tivesse alguma restrição dizendo, ela só pode receber isso quando saísse da prisão, era uma coisa, assim, é estranho porque quando ela foi pra prisão, ela recebeu prisão perpétua. Sacou? Ela só depois de 6 meses que ela conseguiu ir pra nave Discovery. Então ficou meio completamente sem sentido toda essa questão de receber um presente. Então é um pequeno detalhe, mas que se você pensar de forma aprofundada, percebe que aquilo não fez o menor sentido algum. Bom, continuando o episódio, tivemos uma pequena demonstração de uma simulação de combate envolvendo a nave Discovery com vários inimigos imaginários. Claro, no final das contas a nave perdeu, mas apesar de ter sido uma cena curta, eu acredito que foi importante para demonstrar as fraquezas da própria nave Discovery em meio a combate espacial, né? Nós tivemos no último episódio uma demonstração de um processo de combate em outra nave, no caso a nave Glenn, já num combate mais próximo, né, de pessoas contra alienígenas e tudo mais. Porém, nesse tipo de situação era nave contra nave. Mesmo sendo uma simulação, deu pra ver que eles não tinham realmente uma coordenação tão boa assim, que seria um ponto a ser corrigido durante o próprio episódio. Bom, em relação ao capitão da nave, ele novamente deixou com mais transparência qual é a utilidade daquela nave, ou pelo menos o modelo de atitude que os membros iriam adotar para enfrentar os futuros inimigos, né? O capitão disse que ele ia usar e abusar de armas diferenciadas que não eram precisamente da própria federação para tentar vencer dos Klingons ou qualquer inimigo que surgisse. É interessante porque demonstrou uma nova transparência das atitudes daquela nave, né? No episódio anterior abriu um gancho a respeito disso e nesse episódio parece que demonstrou com mais clareza essa questão. E, bom, é uma estratégia um tanto diferenciada, mas eu acho que foi até um pouco válida, né? Então, essa diferenciação demonstra pelo menos uma passagem de exclusividade a respeito da nave Discovery, suas atitudes em relação a todas as outras naves que, bom, não apareceram ainda ou não receberam tanta atenção assim da própria federação. Bom, aí chegando no finalzinho do início do episódio, nós finalmente tivemos a volta dos Klingons. Não, eles não foram tão mencionados no último episódio, mas nesse eles apareceram finalmente tendo seus problemas pessoais, trazendo mais naturalidade e, pelo que parece, a primeira aparição, pelo menos na série Discovery, no caso da série Star Trek Discovery, de um Klingon mulher. Eu não vou dizer que não existe, mas no Star Trek Discovery foi a primeira vez que apareceu, pelo menos recebeu um tanto de atenção, criando também discussões sobre estratégia, né? Então trouxe mais naturalismo, mais humanidade, e se tornou uma situação até um pouco comparável com o que estava acontecendo na nave Discovery. Então, com a volta dos Klingons, voltou aquela questão de equilíbrio entre a heroína, Michael, e os Klingons, né? E toda essa questão das casas nobres, a batalha contra a Federação e tudo mais. Então, aquela grande colisão estava começando a retornar novamente, aquela coisa que já foi mencionada no episódio 1 e 2, estava começando a ficar
grandiosa novamente. E realmente é um forte da própria série, esse tipo de conflito de categoria colossal, sacou? Então era algo que realmente estava sendo moldado lentamente. Bom, na metade do episódio, a coisa se fecha aí, na questão dos Klingons estarem tentando dominar territorialmente um certo local, e a nave Discovery se vê obrigado a ir para aquele local. De início, o capitão havia falado que, não, eu consigo, a gente pode fazer isso e tal, se tornou meio que uma opção para ele. Mas logo em seguida, no decorrer do episódio, já na parte da metade, foi interessante que aquela opção acabou se tornando uma certa obrigação. Que eles envolveram a questão dos Klingons estarem lá, deles dominarem o território, que eles realmente precisavam usar os esporos para poder se teleportar com mais precisão para enfrentar os Klingons, salvar todo mundo, etc. Então, a passagem de opção para obrigação alterou a trama, deixando-a fora daquela categoria de ser algo descartável, idiota, do tipo, porra, a trama só tá acontecendo porque você criou um desafio pessoal. Não. Os caras estão atacando, vocês realmente precisam ir pra lá e evitar mais mortes. Então, como eu falei, trouxe mais seriedade e foi alterado de uma simples brincadeira de desafio para uma obrigação da própria federação. Então, novamente, uma seriedade, não sei o que mais eu posso dizer, foi realmente algo bem feito, essa questão da problemática do episódio. E é interessante que em relação aos Klingons, né, eles tentando resolver a questão de energia para a nave voltar a funcionar, surgiu um certo conflito interno, né, a questão de confiança. Eles não foram tão explorados nesse episódio, eu sei que eles apareceram, mas eu acho que a problemática que surgiu entre os Klingons, sobre a questão de traição ou algo assim, um desprezo, foi algo que eu acho que foi um tanto descartável. Eu acho que foi algo rápido, mal utilizado, mas pelo menos eles apareceram, então em comparação ao último episódio é uma certa vitória, mas com pouco desenvolvimento, infelizmente. Agora, em relação à federação, a gente esperando essa colisão com os Klingons acabou não tendo na metade do episódio, foi apenas uma tentativa de explorar mais o animal capturado. Eu achei que foi interessante pra gente conhecer novas camadas dos seres diferenciados. E aquela cena da personagem tentando acalmar o animal, sabe? E acabar morrendo no processo, eu achei essa cena completamente descartável. Foi apenas feito pra matar a personagem, novamente entrando na categoria do que eu tinha comentado de desprezar e simplesmente matar alguns personagens que não tem nenhum aprofundamento. E foi o que aconteceu nesse episódio. Mais uma personagem completamente descartável e morta de uma maneira estúpida, né? Mas pro final do episódio algumas coisas interessantes surgiram, não é? O líder dos Klingons, pelo menos o que mais se destacava, criou uma problemática pessoal muito fortificada, muito mais interessante, onde ele estava sozinho e tinha que criar uma imagem mais forte de si mesmo. E sobre a federação, teve o uso e o abuso do próprio animal, salvando, no caso, aquele território que estava sendo atacado. Eu sou péssimo em lembrar nomes, então vocês devem estar percebendo que alguns termos eu tô tentando não falar aqui, porque eu realmente não me lembro. Mas eu diria que o início do episódio começou lento, começou a crescer por base da expectativa de que ia ocorrer uma outra colisão, mas acabou não acontecendo. Somente no final que a coisa começou a andar e acabou salvando o episódio de uma certa maneira, né? Teve uma cena de ação, explosão, batalha espacial e tal, enfim. No final das contas tivemos uma cena um tanto bonitinha a respeito da capitã falecida, né? Falando, Michael, você é uma pessoa maravilhosa, tal, aqui um presente, tal, enfim. Uma coisa legal, mas como eu falei, aquilo não teve um tanto sentido, a entrega desse presente pra Michael, e também a ex-capitã não era uma personagem tão explorada assim, ela era uma personagem muito fechada e tal, então não sei como alguém pode valorizar tanto essa personagem que só durou um episódio e meio, né? E no final das contas foi isso, foi uma cena de ação, momentos um pouquinho especiais, e uma problemática dos Klingons que voltou, teve uma problemática interessante, porém rápida e pouco desenvolvida, mas teve uma finalização um pouco curiosa que abriu um gancho um pouquinho menor, né? Nós não tivemos um grande gancho na questão da federação, mas pelo menos foi um episódio um pouco mais satisfatório que o anterior. Porém, eu acredito que a nota vai se manter a mesma, né? Eu acho que esse episódio não foi tão forte quanto os dois primeiros, mas apresentou algumas questões um pouco diferenciadas, né? Então, como nota, vai ser uma nota 7,5. Então, galera, essa é a minha nota em relação aos 4 episódios da primeira temporada de Star Trek Discovery. Se você comentar, você pode comentar na área de comentários, compartilhar o vídeo e ajudar o canal a crescer. Então, esse foi o resultado. Foco, pode ver o vídeo. Valeu!